Cordial boa noite a todos. Com muita alegria começamos o nosso momento de culto, nosso culto de reforma, o da reforma, onde nós, com gratidão a Deus, queremos lembrar que Deus nos fala, toca o nosso coração com a sua palavra, de um modo que a gente se sinta seu povo e tenha certeza da salvação. Então é muito bom estar aí com todos os irmãos aqui presentes no nosso culto da reforma, 23º domingo após Pentecostes, 504 anos após a reforma, então uma data bonita de celebrarmos e que queremos celebrar junto com você de casa. Deus então permita abençoar vocês aí em casa e que com as suas bênçãos e misericórdias possam estar cobertos aí na sua casa, você e a sua família. Fique conosco neste momento de culto, antecipando um feriado de finados, um momento de lembranças, de tristezas, mas temos certeza que Deus vai alimentar o seu coração e fortalecer para suplantar, superar e vivenciar esse momento como quem tem esperança. Mas então juntos, vocês aí de casa e nós aqui, queremos celebrar e começar o nosso momento de culto. Para tanto, já que é a reforma, queremos cantar um hino de Lutero. Algumas estrofes do hino de Lutero, Eu venho desde os altos céus. Mensagem linda de meu Deus, irei a todos anunciar. Jesus meninos por nascer, humilde como Ele é Deus, o mundo Deus. Jesus, o Cristo, Deus Senhor, de todo mal vos livrará. Quer ser o vosso Salvador, e vossas culpas pagará. Trazei a salvação, verás que o Pai vos preparou e deu. Assim conosco a eterna paz tereis agora e lá no céu. Bem-vindo sejas, meu Jesus, não desprezaste o pecador, raiou nas trevas tua luz, quão grato sou por tanto amor. Assim quiseste nos mostrar o que é verdade bem real. O mundo todo vai passar com sua glória terreal. Ó, vem a mim, meu bom Jesus, a ti meu coração darei, e descansando em tua luz, de ti jamais me esquecerei. Queridos irmãos, convido os irmãos a colocarem-se de pé, vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão.
Cantemos como confissão: Eu quero ser Senhor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pega minha vida e faz-a de novo. Queridos irmãos, queridas irmãs, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palavras do Salmo de hoje são constantes no Salmo 119, versículos 1 a 8. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Como oração do dia, teremos agora também uma parte da oração que Lutero preparou e deixou dentro da que a gente chama missa alemã. Deus Todo-Poderoso, que és protetor de todos os que em ti esperam, sem cuja graça ninguém consegue fazer nada, nem vale qualquer coisa perante ti, concede-nos ricamente a tua misericórdia, para que por tua santa inspiração cogitemos do que é certo, e por tua força também realizemos o mesmo, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar? Queremos acompanhar as leituras bíblicas para o nosso culto de hoje. E aqui nós encontramos a primeira, no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Deuteronômio é a segunda lei de Deus, ou melhor, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Deus vem e anuncia novamente, recapitula a lei de Deus, né? E então uma parte deste conteúdo nós temos para o nosso culto de hoje. Moisés disse ao povo: são estes os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os filhos e seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. O povo de Israel tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor,
o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute o povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é nosso Deus, portanto amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na terra, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Obrigado, Paulo. Então aqui nós temos até um dos textos que a gente utiliza para fundamentar a importância da instrução de confirmandos, né? Deus diz: escutem, povo, né? Escutem o que eu vou lhes dizer, toda a lei, e aí amem a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Vamos ver isso um pouco mais no Novo Testamento. Então que Deus permita sempre escutarmos a voz de Deus e a sua palavra para vivermos bem na terra que o Senhor nos dá aqui e enquanto rumamos para a vida eterna. Temos também a segunda leitura, Hebreus, livro de Hebreus, continuidade do texto que temos lido, Hebreus 9, 11 a 14. Mas Cristo veio com um grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por esses seres humanos. Isso é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas de bezerros queimados são espalhadas sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Se isso assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo, por meio do Espírito eterno. Ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue por nós purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Obrigado, Marina. Aqui nós temos a continuidade do texto, onde a comparação com o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio do próprio Jesus. No Antigo Testamento haviam sacrifícios de purificação pelo pecado das pessoas, e esses tinham que ser repetidos anualmente, e eles prefiguravam o que Cristo iria fazer por nós. Agora o livro de Hebreus está dizendo: bom, Cristo veio, Cristo se ofereceu uma vez por todas, não precisamos mais sacrifício, porque o sacrifício de Cristo nos purifica totalmente, exterior e internamente, porque Ele nos purifica dos nossos pecados. Graças a Deus por isso. Queridos irmãos, agora mais um trecho dos textos de Lutero para o nosso culto de hoje, que nos preparam para o Santo Evangelho. Quem puder, coloque-se de pé. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Aqueles que, por causa da pregação de inteligências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus. Isto. Então queremos ouvir a palavra de Deus para o nosso culto de hoje, conforme o Santo Evangelho. O Santíssimo Evangelho nós temos em Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 37. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este. Escute, povo de Israel. Se vocês lembrarem, essas palavras são lá do Antigo Testamento, Jesus as repete aqui. É este. Escute, povo de Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente e com todas as forças. E o segundo, mais importante, é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Nós queremos confessar a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, eu queria convidar as crianças para virem rapidinho aqui na frente um pouquinho. Faz tempo que a gente não faz um bate-papo. Não tem escola bíblica, mas vamos sentar um pouquinho. Isso! Que legal! Olha só quanta gente bonita. Hoje é o dia que a gente chama da reforma. Uma reforma é algo que a gente conserta, que a gente melhora. E uma das pessoas que ajudou a trazer as coisas importantes da igreja para a gente saber foi o Lutero, aquele cara lá de cima, aquele desenhinho lá, Martinho Lutero. E Martinho Lutero tinha uns pais que nem vocês têm, o pai João e a mãe Margarete, né? E eles educaram Martinho Lutero, deram amor para Lutero, e eles viveram felizes cuidando do seu filho. Depois Lutero entrou para ser padre, para ser ministro, para ser pastor. Esse era Lutero, né? Ele nasceu numa cidade distante, um país distante, na Alemanha, e cresceu lá, nascendo em 1483, antes de saberem que o Brasil existia. Muito antes do Brasil existir, Lutero nasce. Aí ele cresce, né? E tem uma vida muito especial, até que em 1546 ele também falece, coisa que acontece, coisa triste. Os filhinhos dele choraram, a esposa dele também ficou triste, né? As pessoas que gostavam dele também ficaram tristes. Mas é assim que acontece. A gente cresce, nasce e morre. Enquanto a gente cresce, a gente guarda Jesus no coração, aí a gente, quando morre, sabe que vai para junto de Jesus. Isso é muito especial. E Lutero aprendeu isso na Bíblia. Por isso que a gente fica muito feliz quando a gente pode ler a Bíblia, quando a gente pode ter escola dominical, porque ali a gente aprende do amor de Jesus. Já falei que o pai de Lutero era João, né? E a mãe dele era Margarida ou Margarete, né? E qual será que é o nome da nossa igreja? Aqui, quem me diz? Quem me ajuda? Fala. Igreja de Jesus. Isso? Legal. Isso, claro. Então, mas tem um outro nome, olha só.
A gente chama a nossa igreja aqui de, eu digo e vocês repetem, Igreja Evangélica Luterana, por causa daquele cara lá, Lutero, que aprendeu a crer em Jesus e ensinou isso para as pessoas. Luterana do Brasil. Vocês se perderam, quer ver? Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Agora, tem mais uma partezinha aqui na nossa congregação. A gente chama assim, Congregação da Paz. Paz é bom? É, né? Então, a Congregação da Paz é a nossa igreja aqui. Por quê? Porque a gente fala de Jesus, Jesus mora no nosso coração e enche a nossa vida de paz para que a gente possa, aqui no morro, né, onde a gente estiver, na escola, na creche, na família, com os amigos, levar a paz de Jesus. E que vocês possam fazer isso, já que vocês são filhos de Deus, têm Jesus no coração e vocês são da Congregação da Paz, que leva a paz de Jesus para as pessoas. Ok? Vamos fazer oração? Então vamos juntar nossas mãos. Isso, agora vocês repetem. Querido Jesus, muito obrigado pela paz que tu nos dá. Abençoa nossa família, nossa igreja e todo mundo. Em nome de Jesus, que me dá a paz. Amém. Muito bem. Agora vocês podem sentar lá junto com os papais de vocês para a gente continuar nosso culto. Ainda vamos chegar o dia de nós termos escola dominical de novo, tá legal? Um abração para vocês. Agora nós cantamos o próximo hino que nos prepara para a reflexão. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e faz feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou orar. Com Ele eternamente vou orar. Nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos guarde no meditar em sua santa palavra. Antes de mais nada, eu quero dizer como é bom que vocês atenderam o nosso chamado para o nosso culto de reforma, né? E eu vejo que deu uma boa movimentada na nossa comunidade. Que bom ter todos vocês aí no dia de hoje. Queridos irmãos, dizem que existe diferença entre ouvir e escutar. Ouvir refere-se ao sentido da audição. A pessoa apenas ouve, mas não interpreta, não compreende, não guarda no coração o que é comunicado. Já escutar é algo mais profundo, é prestar atenção ao assunto, é entender do que se trata, é perceber o que foi dito, né? É sentir as palavras, memorizar o assunto, levar em consideração e agir, então, ou não, em conformidade com o que nós escutamos. Se existe essa diferença, eu pergunto aos irmãos: vocês estão me ouvindo ou escutando? Eu espero que vocês estejam escutando. A máscara impede a manifestação da face da gente, né?
mas eu espero que vocês estejam me escutando. Queridos irmãos, Deuteronômio diz as seguintes palavras: escuta, povo de Israel. Deus chama o povo a prestar atenção. Deus chama o povo a prestar atenção no que ele diz, para entender o que foi dito. Ali nós vimos isso no Antigo Testamento. Ouvir e entender o que foi dito para sentir e memorizar, né? Memorizar as suas palavras e viver de acordo com a sua vontade expressa na sua palavra. O povo de Deus foi chamado a escutar o que diz e a amá-lo com todo o coração. Amá-lo com todo o coração de acordo com a sua vontade. Guardando no coração as suas leis, guardando no coração o que ele expressava para com o povo. Repassando assim essa mesma palavra aos filhos dos filhos e assim por diante. Dessa forma, eles viveriam bem no novo lar, na terra prometida. Eles viveriam conforme a vontade de Deus, dando atenção àquilo que Deus lhes prometia, de modo que eles poderiam usufruir da nova terra onde eles estariam a adentrar. Mas nós, na Céu da Paz aqui, nós podemos nos perguntar também: estamos escutando ou apenas ouvindo Deus? Certamente muitos que passaram pela Céu da Paz ouviram a sua palavra, mas não escutaram. Muitos pais trouxeram seus filhos ao batismo. Muitos jovens talvez tenham se confirmado ou professado a sua fé diante da palavra, diante do altar. Mas como era uma resposta apenas de ouvido, não estão mais presentes. E isso nos entristece. Até porque escutar a Deus é cada dia mais necessário, especialmente em dias após a reforma como os que estamos vivendo. Num mundo pós-moderno, vividos às portas do dia de finados que estamos a lembrar daqui 2, 3 dias. Deus nos fala em sua palavra, a Bíblia, e que ela também é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, de modo que trilhemos na vontade de Deus, conforme a sua palavra. Especialmente nós precisamos dar atenção a Deus, na sua palavra, quanto ao caminho da vida eterna, quanto ao caminho de termos a nossa presença garantida no reino dos céus. E também nos lembrar que este tema do reino dos céus é muito próprio para o dia de finados, quando por um lado nós buscamos nos lembrar dos queridos que partiram e nos preparar para quando seremos nós os lembrados neste dia. Isola, pastor, que negócio é esse? Não é isso? A gente muitas vezes quer se afastar assim da realidade da morte, mas só que não funciona. Sem nos darmos conta, na verdade, nós seguimos o mesmo entendimento daquele mestre da lei, aquele homem do Evangelho, que questionou Jesus quanto ao mandamento mais importante. Ele tinha ouvido algo sobre Deus e seus mandamentos, pensava em cumprir esses mandamentos com fidelidade, mas também, como se julgava um mestre da lei, por ser mestre da lei, achava que já estava presente no reino de Deus. Por isso também acreditava estar longe da morte eterna. Jesus o escuta atentamente. Jesus concorda com a resposta que ele dá, e de que cabe amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, e que esses são os 2 mandamentos supremos. Mas algo estava errado com ele. Ao que tudo indica, ele apenas ouviu, mas não escutou. Por isso Jesus lhe diz: olha, muito bem, boa resposta, estava na ponta da língua a resposta, mas essa resposta precisa estar no coração de cada um de nós. Por isso Jesus disse: olha, tia, não estás longe do reino de Deus. Não estar longe do reino é como sofrer um gol de empate aos 48 do segundo tempo, se é que vocês me entendem. Não que esteja acontecendo isso com o Grêmio, com o Inter, essas coisas, não é? Mas olha só que frustração, parece que estamos ganhando e de repente vem o empate, quando não vem
algo pior. Ou então, estar quase no céu é o mesmo que estar totalmente no inferno. Não sei se vocês me entenderam. Assim como ter empatado ali os 48 é o mesmo que não vencer, estar quase no céu é o mesmo que estar totalmente no inferno. Sim, no inferno, tema sobre o qual a gente não quer nem falar e nem ouvir, muito menos às vésperas de finados. Para muitos só interessa o céu, mas um céu feito à sua imagem e semelhança, e esse talvez seja o problema. E essa é, na verdade, um inferno quase céu. Mas este inferno quase céu também não existe. Mas é para lá que quem se recusar a escutar a Deus, irá. Pois quanto a isso, a palavra de Deus também é muito clara. Primeiro, que o inferno existe. Depois, que ele é preparado para o diabo e seus anjos. Não é para nós. No entanto, quando somente ouvimos Deus, onde a palavra entra por aqui, sai por aqui, não permanece no coração, o diabo acaba falando mais alto e ocupando o nosso coração e nos impedindo de fato pararmos e escutarmos o falar de Deus, ouvirmos o seu chamado ao arrependimento, chamado a vivermos em fé e a recebermos o seu perdão. E assim muitos o seguem para o inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, quem tem ouvidos para escutar, queridos irmãos, escute. Porque hoje é o tempo da salvação, diz o apóstolo Paulo. Hoje é tempo de escutarmos atentamente mais uma vez Deus falar ao nosso coração, não somente aos nossos ouvidos. E deixar que Ele nos prepare para todos os dias que aqui vivermos, e especialmente para os dias difíceis, como o dia de finados. Quando, por um lado, mais uma vez, lembramos aqueles que nos precederam na vida eterna, porque escutaram Deus e o amaram, de todo o coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmos. E que então, por outro lado, Deus também nos prepara para o nosso dia de finados. O nosso dia. Afinal, também queremos estar com Deus no céu, em seu reino. Por isso Lutero também nos faz lembrar que ao cristão, ao que crê, você não diz, você terá a vida eterna. Lutero diz que a gente deve dizer ao cristão, a todo aquele que crê, você já tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Por quê? Porque Cristo salvou você. Essa palavra precisa entrar no nosso ouvido, entrar no mais profundo do nosso coração, de modo a não sair mais de lá, dando tranquilidade, paz, alegria e certeza de que estamos ouvindo a melhor palavra de nosso Deus para nós em todos os tempos. Por isso, reverentemente, nós nos colocamos hoje diante de Deus, mais uma vez para escutá-lo no nosso momento de culto, para que Ele mais uma vez nos oriente e nos fale do seu amor incondicional. Nos nossos relacionamentos, nós muitas vezes dizemos, olha, eu até te ajudo, se. Eu até faço isso por você, se. Ou seja, sempre colocamos condições. Deus não coloca condições para nos amar, Ele simplesmente diz que Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós sempre então queremos escutar a Deus e crer firmemente que estamos já no seu reino, apesar da morte física que atinge a todos. Que atinge a todos porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Morte que pode ser física, e por todas elas nós vamos passar, mas também eterna. E essa nós não precisamos passar. E às vezes a morte física até fura a fila. Esperamos que, quem sabe, na ordem geral da vida, as pessoas mais idosas nos precedam na vida eterna. Mas alguém mais jovem também pode ser chamado, às vezes até mesmo em criança. Então é aí que eu brinco com a história de
furar a fila. Sim, a morte atinge até quem não espera, até quem acha que isso não vai suceder. E essa realidade pode muitas vezes aterrorizar o nosso coração. Pode, mas não precisa. Não precisa, porque nós sempre queremos e podemos ouvir a doce voz do nosso santo Deus. Uma voz que nos consola com a boa notícia de que Ele nos amou de tal maneira, como já disse há pouco, e mandou o seu Filho para morrer por nós, para ser o nosso advogado diante do Pai Celeste, e que então Ele pudesse ser a propiciação, o pagamento destes nossos pecados, e de uma vez por todas, como nós vemos no relato do texto de Hebreus. Ele é o filho de Davi, Ele é o Messias prometido, Ele é o bom pastor Jesus do Salmo 23. Sua palavra nos diz que mesmo que andemos por vales escuros como a morte, não precisamos temer, não precisamos morrer espiritualmente. Temos o bom pastor conosco. Ele se ofereceu a si mesmo, ofereceu-se e deu o seu próprio sangue. E fez o quê? Conseguiu para nós a salvação eterna. Versículo 12 de Hebreus. Agora nós sabemos então que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, texto de Romanos 8:1. O seu sangue nos purifica, queridos irmãos, de absolutamente todo o pecado. Todo o pecado. Assim tira as nossas culpas, e assim nós podemos de fato amar e servir a Deus, e também amar o próximo. E assim estamos livres do inferno e da condenação eterna. Estamos já no reino. Ou nas palavras daquelas de Lutero, você já está salvo. Queridos irmãos, então em tempos de lembrança, para concluir, em tempos de sentimentos vazios e desejo de ter a certeza da vida eterna, quando passamos mais uma vez pelo dia de finados, como é bom escutar as doces palavras de amor de nosso Deus. Palavras doces de amor, perdão, graça e misericórdia. Bem como receber o seu corpo e sangue para nos fortalecer, justamente nessas palavras que ouvimos. Palavras divinas, que nos preparam para todos os dias aqui. E especialmente para quando nós formos os lembrados no dia de finados. Pela fé em Jesus, queridos irmãos, que não reste dúvida no coração daqueles que nos prantearem. Afinal, eles saberão que nós já herdamos o reino dos céus. E estaremos para sempre no seu reino, eternamente, com Jesus nosso Senhor. Portanto, irmãos, escutemos a doce palavra de nosso Deus, que diz: você está salvo, creia nisso e viverás. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, quem puder, coloque-se de pé, vamos cantar o ofertório. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de
Queridos irmãos, mais uma vez, nós temos o privilégio de fazer a nossa oferta. Nós vamos deixar para fazê-lo no final do culto. Os irmãos aí de casa podem procurar a nossa diretoria para assim ajudar a manutenção do nosso trabalho. E com gratidão também pelas bênçãos que Deus tem colocado. Hoje, mais uma vez, mais algumas melhorias foram feitas nas nossas dependências, aí com a ajuda do seu Jorge, o Abrão e a Marina e o pessoal aí coordenando as coisas. Também hoje estamos estreando parte daquilo que nós recebemos de um projeto que o nosso distrito nos ajudou a alcançar, que são paramentos novos para o nosso momento de culto e mais uma série de coisas que quero já convidar os irmãos para no culto de ação de graças, novembro, no final de novembro, nós fazemos um momento bem bacana, como estamos fazendo hoje, e aí então dedicarmos todos esses utensílios que nós compramos, mais paramentos como este, acho que vocês gostaram, né? Também a estola, agora essa da comunidade, né? Então todos esses equipamentos que vão embelezar o nosso culto para a honra e glória de nosso Senhor. Então, hoje temos partes, porque era culto da reforma, então já utilizamos esse material, mas então no dia da ação de graças, no culto de ação de graças, que a gente possa estar todo junto, para a gente fazer um momento bem legal, bem gostoso e de gratidão a Deus por este presente que os nossos irmãos, enquanto Distrito Porto Alegrense, nos viabilizou. Então, o total dessa compra foi 3.000 e poucos reais que nós ganhamos para preparar a nossa congregação, certo? Então, agradeçam a Deus nas vossas orações por esta dádiva. E quem puder, continue fazendo a sua oferta junto à comunidade, que nós também fazemos a nossa contribuição junto ao distrito e outras comunidades poderão ser beneficiadas também, bem como a nossa obra poderá receber a continuidade naqueles aspectos que nós temos pela frente. Por favor. Então nós temos como aniversariantes o Gustavo, né? Espero não ter esquecido nenhum, que Deus te abençoe, né? E também eu tenho aí a imensa solidariedade ao seu Heron. Seu Heron é o coordenador do Departamento Nacional de Ação Social de nossa igreja. Ele mora do outro lado do nosso país. E somos bastante amigos e trocamos mensagens diversas. Outro dia nós oramos pela sua mãe, que estava enferma, e hoje ela faleceu. Ele disse que hoje ela foi chamada para os braços do Pai Eterno. Nós queríamos orar, pedir que Deus conforte a família dele e a todos nós. Pergunto, temos pedido agradecimento a colocar diante de Deus no dia de hoje? Pois não? Jennifer. A Lorene, que vai começar um processo de químio. Opa. E o seu Adão, que também. Certo. Lorene e Adão. Isso. Certo. Vamos pedir que Deus acompanhe e abençoe vocês. Obrigada. Alguém mais? Então vamos falar com o nosso Deus. Querido e gracioso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos porque tu vens ao nosso encontro, queres sempre falar ao nosso coração. Permita estarmos de ouvidos e coração abertos para que esta tua palavra, tua mensagem graciosa de amor, de perdão e de chamado para estarmos junto de ti, sempre permaneça em nosso coração. Quando nós nos perdermos, Senhor, insiste conosco, nos chame ao arrependimento, para podermos voltar aos teus braços graciosos. Querido Deus, te pedimos que tu venhas também receber o nosso louvor pela dádiva da vida, que hoje nós celebramos junto ao Gustavo pelo seu aniversário. Por mais um ano que tu abres diante dele para que ele possa celebrar junto com a sua família. Que ele possa lembrar-se do teu amor todos os dias e permanecer neste amor. Queremos interceder de uma forma muito particular pelos enlutados de todo o mundo. Então, particularmente do Brasil, particularmente os irmãos que estão envoltos em nossa comunidade, pelas pessoas que moram ao redor da Congregação da Paz, aqui do Morro da Cruz, e de uma forma também bem especial, a família do seu Heron, que hoje tu chamaste para junto de ti, Dona Rose, a mãe do seu Heron. Guarda todos nas tuas promessas, fortalece-os, de modo que essa certeza possa guardá-los para a vida eterna, na mesma fé que Dona Rose foi guardada e hoje recebida nos teus braços graciosos. Senhor Deus, agora que queremos participar da tua ceia, vem e fica conosco e alimenta-nos, alimenta a nossa fé, para podermos ficar de corações atentos à tua palavra, ao teu convite amoroso. Assim o pedimos e assim agradecemos,
juntamente com toda a igreja, e que nós possamos permanecer enquanto Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação da Paz aqui do Morro da Cruz, Congregação da Cruz Petrópolis, Creche Aelca, Creche Vovó Aida, também todos os departamentos de nossa igreja, possamos permanecer em fidelidade a Ti, Te louvando, Te servindo e Te seguindo, junto ao Teu Filho, para a vida eterna. Assim o pedimos e assim agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O próximo hino nos prepara para a ceia. Também neste culto, lembrando a reforma, nós queremos utilizar também palavras de Lutero no nosso preparo à Santa Ceia. Queridos irmãos, eu os exorto em Cristo a que em verdadeira fé participem do testamento de Cristo e, acima de tudo, que deem alto valor às palavras com que Cristo nos dá seu corpo e seu sangue para perdão dos pecados. Que vocês reconheçam e deem graças pelo imenso amor que Ele demonstrou ao nos salvar da ira de Deus, do pecado, da morte e do inferno. E que então recebam o pão e o vinho, isto é, o seu corpo e sangue, como penhor e garantia. Assim sendo, em nome de Cristo, por seu mandado e com as palavras que Ele nos deu, administremos e recebamos o testamento. Quem puder, coloque-se de pé. Queridos irmãos, ainda hoje no Pai Nosso, como uma criança dele, como e bebo como um adulto. Não consigo me fartar dele. Para mim está acima do saltério, ao qual ele tanto ama. O Pai Nosso é a melhor oração. Na verdade, percebe-se que foi o verdadeiro mestre que a formulou e ensinou. E é profundamente lamentável que essa oração de tão excelente mestre seja recitada sem qualquer devoção e assim desvirtuada em todo o mundo. Coisa que nós não queremos fazer. Queremos fazer meditativamente a oração que Jesus, nosso Salvador, nos ensinou ao dizermos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino,
compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar, eis que o Senhor vos convida, tudo está preparado. Durante essa Santa Ceia, já que nós estamos lembrando da Reforma, queremos colocar para nos acompanhar na ceia o hino Castelo Forte, entoado pelo conjunto de congregações num grande coro, regido aí pelo Abner, nosso maestro. Vamos colocar. Sejam bem-vindos. Isso é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus te abençoe, assim. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe também. Toma e come.
Esse é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte na cruz por amor de vocês. Também toma. E bebe. Esse é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Irmãos e irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor vos acompanhe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar graças. Toda vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças a Deus com mais uma palavra do nosso irmão e fundador Lutero. Agradecemos-te, Senhor, Deus Todo-Poderoso, por nos teres saciado com esta dádiva salutar, e pedimos a tua misericórdia, que ela frutifique em nós para vigorosa fé em ti e fervoroso amor entre nós todos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. 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 Meus irmãos, podemos sentar? Mais uma vez, uma grande alegria receber os irmãos aqui, gostei, o pessoal respondeu legal o nosso chamado para o nosso culto de reforma, né? A gente podia dizer, sempre pode ter mais, não, mas estamos de bom tamanho hoje. Agora de tarde nós tivemos uma ação social aqui num projeto que o nosso P600 Jordan está fazendo, uma atividade que a gente já vinha realizando, mas ele está incrementando para que pelo menos até o fim do ano se repita. Então também levamos o Evangelho para cerca de 25, 30 pessoas aqui. Graças a Deus por isso. Nossos avisos rápidos, então dia 2 agora, né? Nós temos o culto no cemitério no Jardim da Paz, ao meio-dia. Quem quiser visitar os seus entes falecidos, né? Quiser chegar lá ao meio-dia na capela do cemitério Jardim da Paz, como nos anos anteriores, estaremos lá com uma celebração. Queremos lembrar que o nosso próximo culto é dia 5 e logo após nós queremos, enquanto diretoria, nos reunir novamente para darmos seguimento ao nosso planejamento, né? Para o ano de 2022. Então, ou vocês se fazem presentes, os demais também, ou então envie suas sugestões, o que a gente poderia fazer, o que a gente podia melhorar, porque eu acho que o ano que vem vai ser mais tranquilo do que já foi este, né? E de modo que a gente siga o nosso trabalho bacana de comunidade, nós estamos suplantando adversidades, nós estamos percebendo cada vez mais que a nossa comunidade é um lugar gostoso, um lugar bom, onde a palavra de Deus toca o nosso coração, onde nós queremos escutar a palavra de Deus. Então, vale a pena nós planejarmos, organizarmos e fazermos um ano ainda melhor do que este que nós já fizemos, né? E com envolvimento, engajamento de todos, comprometimento de todos, certamente isso será possível. Então, está aí a possibilidade. Também temos aí o livro de Concórdia, à venda, com uma certa promoção ali de 120 por 87, preço de lançamento ainda por alguns dias. Se alguém quiser, fale comigo ou procure a Concórdia lá, a editora Concórdia, que também está esses valores. Por favor, o outro. Na nossa noite da oração, lembremos os enlutados, muitos que vão estar viajando nesse feriado, né? Também o nosso planejamento, e também o seu Adão e a Lorene, que nós lembramos aqui como enfermos, que eles possam estar sob os cuidados de nosso Deus e sigam em frente na caminhada, né? Lutando por uma qualidade de vida e restauração física. Sendo assim, com você em casa, querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe você e o guarde, e tenham, junto com todos os cristãos de todo mundo, uma abençoada semana que se abre diante de nós. Fiquem com Deus, um verdadeiro Deus, o Deus da vida, Jesus Cristo. Ele que é a ressurreição e a vida, guarda todos nós em todos os momentos, especialmente nesse dia de finados. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos.